Sejam bem-vindos a esta aula demonstrativa para o nosso curso de redação da Secretaria do Tesouro Nacional. É isso mesmo, essa aqui é a nossa primeira aula do curso. Então, se você já é aluno aqui do curso, vai assisti-la porque tem tudo aqui que você precisa saber de como vai funcionar o nosso curso. E para você que está assistindo esta aula no canal do YouTube, também fica até o final, sabe por quê? Porque você irá aprender quais são as principais informações do edital no que se refere à redação, as principais características da banca, como estudar a redação de forma eficiente. Vamos analisar um modelo de redação e eu vou detalhar o cronograma e as regras do jogo do nosso curso completaço para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, senhoras e senhores, chegou aqui no canal, tá vendo esse botãozinho inscrever-se? Clica nele, segue aqui o Prof. Rafa, deixa o seu like no vídeo, porque isso é uma forma de você contribuir com o crescimento da nossa comunidade. Além do nosso canal do YouTube, temos aqui o Telegram, o qual eu sugiro que você siga lá o Prof. Rafa. Por quê? Porque nele eu coloco diariamente informações para você ampliar o seu repertório. E tudo que eu faço eu coloco no Telegram. Temos também o charmoso, o simpático Instagram @Prof. Rafael Reis. Nele também, todos os dias, nós temos conteúdos de redação, conteúdos de atualidades e tudo que eu faço também publico lá no Instagram. Então vai ser um motivo de grande alegria tê-los comigo nessas redes sociais. Vamos conhecer a banca, a FGV. Aliás, vocês já conhecem a FGV, com certeza, né? A FGV é uma banca tradicionalíssima e que os alunos tremem com uma disciplina dela, a língua portuguesa. Até mesmo porque ela tem uma gramática, né, bem própria ao estilo FGV. Mas eu posso dizer que a prova de redação é bem mais tranquila que a objetiva de língua portuguesa. Óbvio que você tem que pegar aqui o jeitão da FGV, o estilo dela, né? Ter um conteúdo legal, que aí você vai chegar lá e vai ter condições de tirar a nota máxima. Eu nem preciso dizer isso aqui para você, né? Porque um candidato da Secretaria do Tesouro Nacional sabe que é um concurso de altíssimo nível, salários bem atraentes, né? Uma carreira muito boa, então é só gente casca grossa mesmo, igual você aí que está estudando para esse concurso. E aí o que pesa muito? A nota da redação. Ah, prof, você está de sacanagem comigo. Não, é óbvio que você tem que estudar para a prova objetiva, não tem a menor dúvida disso. Mas o que acontece? A maioria dos candidatos já fazem isso, estudar muito para a prova objetiva. Então, você tem que fazer isso, é o básico mesmo. Agora, o que faz a diferença para ficar nas primeiras colocações? A nota da redação. Por quê? Muitos não levam a sério. Tem gente aí que fala assim, pô, eu já mandava bem na redação, lá no meu ensino médio, tirava mais de 900 no Enem. Meu amigo, agora o assunto é outro. É concurso público, é outro estilo de banca, é um outro estilo de pegada. Tem que levar a sério, porque décimos podem fazer com que um aluno suba ou desça. E obviamente que eu quero que você seja aprovado com uma nota excelente em redação. A prova, a FGV contribuiu pra caramba, né? Colocou lá para frente, 2 de junho. Então, o que não falta é tempo suficiente para estudar a redação e mandar muito bem. Estou gravando essa aula aqui no dia 25 de janeiro, não quer dizer, tem fevereiro, março, abril, maio. Junho não, porque junho é dia 2. Então, você tem, fevereiro, março, abril, maio, 4 meses para estudar redação com qualidade. A redação vale aí 60 pontos, daqui a pouco eu vou mostrar os critérios, e o gênero da FGV é o dissertativo argumentativo. Prof. Rafa, que parada é essa? O que eu tenho que fazer aí? Olha só, o que você tem que fazer? Você tem que dissertar. O que é dissertar? Trazer informações sobre o assunto, né? Então você vai trazer dados, explicações, conceitos, né? Exemplos concretos. Agora, o que é argumentar? É articular esse conjunto de informações para defender um ponto de vista, para defender o seu argumento. Você tem que articular isso de forma que você defenda um ponto de vista.
Prof, eu vou aprender isso no curso? Claro. Na próxima aula, que é redação de estrutura passo a passo para FGV, eu vou detalhar o que você tem que ter no parágrafo introdutório, nos parágrafos de desenvolvimento e na conclusão. Podem ficar tranquilos. Agora, a banca subiu o sarrafo, porque Secretaria do Tesouro Nacional, com salários extremamente atraentes, né, uma carreira muito boa, é claro que a banca subiu o sarrafo. Olha o que ela colocou aqui, no mínimo 40 linhas e no máximo 60. Eu nunca tinha visto a FGV fazer isso. Nunca tinha visto, tá? Prof, mas eu preciso escrever as 60 linhas? Não. Inclusive, já estou adiantando aqui, na aula de estrutura eu vou falar isso, eu vou ensinar os alunos a escreverem com 40, 45 linhas. Mas por que eu não vou escrever até 60? Porque isso aqui é pegadinha da banca. Isso aqui até complica para o corretor, né, fazer isso. Ela só colocou isso aqui porque provavelmente foi uma exigência do órgão na contratação. Então, assim, nós vamos trabalhar aqui, ao longo do nosso curso, nos seus treinamentos, que você escreva no mínimo com 40, obviamente, que é o que está no edital, 45, tá? Ah, mas eu quero escrever mais, tive muitas ideias. Então chega até 60, não tem problema. Mas se você já bater 40, tá dentro do que o edital manda. E pronto, acabou, né? Já é linha pra caramba. Aí eu vou ensinar para vocês, vai ter que ter um parágrafo de introdução, 3 ou 4 argumentativo e um outro de conclusão, tá? Tem que ter uma conclusão aí também. A banca colocou lá que é um tema atual, então é um tema de atualidades, isso está lá no edital. Bem, quais são os critérios que a banca adotou aqui, que ela vai corrigir a sua redação a partir dessa tabela? Ela colocou abordagem do tema, valendo 24 pontos. Então, o que é isso aqui? Vou até ler aqui, ó, a banca colocou, né? Selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes. Então, aqui é aquela parte da dissertação de você trazer informações relevantes sobre o assunto e selecionar argumentos que tenham a ver com o tema e com o parágrafo no qual você está escrevendo e que seja bem, né, fundamentado, ser conveniente, bem estruturado. Progressão textual, também ó, vale 24 pontos. É a capacidade de mostrar coesão e coerência entre os parágrafos, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Então vamos lá, vamos explicar o que é isso. Coesão são os elementos de coesão textual. Conectivo, conjunções, pronomes de retomada, a ausência de repetição de palavras. Tem aluno que fica repetindo muitas palavras no mesmo parágrafo, não pode, tem que procurar sinônimos. Isso tudo é coesão. Coerência é a parte de argumentação. Se você selecionou argumentos, se desenvolveu argumentos coerentes, sem contradição. Distribuição do tema. O aluno foi desenvolvendo sequencialmente o tema, tem uma progressão das ideias, uma sequência dessas ideias e adequação às suas partes, né? Se você jogou isso dentro de uma estrutura, dentro tem que ter introdução, os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Veja, esses dois critérios valem 48 pontos de 60. É muita coisa. E já a outra parte, aí é a gramática. Ó. Seleção vocabular, que é o vocabulário, ausência de repetição, a construção sintática, né, da oração. Aqui vale 4 pontos e a cada erro tira 0,4. E a norma culta, que aí entra tudo, concordância, regência, crase, né? Vale 8 pontos e a cada erro você perde 0,8. Esses dois critérios juntos valem aí 12 pontos. Prof. Rafa, eu estou doido para saber como é que eu vou estudar a partir de agora de forma eficiente. Primeiro, você vai vir estudar junto com a equipe mago da redação. Meus amigos, tem que estudar a redação de uma forma séria, tá? Eu quero que você arrebente na redação. Então, você vai colocar a redação em 2 dias do seu planejamento de estudo. Então, pega aí seu planejamento de estudo agora, dá uma olhada para ele e fala, onde que eu vou enfiar os 2 dias para redação? Tem que ser dias diferentes, tá? Então, por isso 2 dias. Então, vamos supor aqui, hipotético, você escolheu terça-feira e domingo. O que você vai fazer terça-feira? Você vai vir aqui no curso,
vai lá no módulo de propostas de redação, vai baixar um arquivo de propostas no estilo FGV, né? Eu vou colocar lá 2 arquivos. Um, os temas já cobrados pela FGV, e um outro com temas inéditos elaborados por mim, tá? O que você vai fazer aí? Você vai pegar um tema para estudar naquela semana. Então, vamos supor aqui que você pegou o tema moradores em situação de rua. Aí você vai pegar um caderninho de anotações, moradores em situação de rua. Vai vir aqui no curso, vai assistir a aula, pode vir no canal do YouTube do Prof. Rafa também, pode ir em outros sites, desde que sejam sites confiáveis, né, com fontes confiáveis. E tudo que você encontrar sobre moradores em situação de rua, você vai anotar em tópicos. Nada de texto longo, só em tópicos. Por que isso? Para você ampliar o seu repertório e também esse conjunto de anotações vai servir para a semana que antecede a prova para você revisar a sua redação, tá? O que você vai fazer no domingo? Você vai treinar esse tema. Aí, pessoal, é como se estivesse no dia da prova. Não vale consulta, em cima da mesa só o texto motivador, a folha de rascunho, a folha definitiva e a caneta preta ou azul, tá bom? E aí você vai cronometrar. Em 1h30 você tem que ler o texto motivador, tá bom? Marcar as palavras-chave do texto motivador, da proposta, que geralmente são perguntas. Vai realizar a tempestade de ideias no cabeçalho do rascunho, vai montar a sua redação no rascunho e depois vai passar limpo. Esse processo tem que fechar em 1h30 para não te atrapalhar na prova objetiva. Faça essa metodologia porque você vai sempre crescer em repertório e sempre vai treinar em condições de prova. Então, você está treinando o seu mental para chegar no dia da prova. E, se possível, esse treino, se ele casar com o dia que você treina os simulados, é bom, porque você vai treinar o tempo de prova objetiva com o tempo de prova de redação. Fica perfeito isso, tá bom? E isso vai te forçar a treinar uma redação por semana. Imagina, até 2 de junho, você vai ter treinado aí dezenas de redações. Bem, vamos aqui para um exemplo. Eu peguei um exemplo aqui, aí que eu digitei, né, para ficar melhorzinho, que na minha letra manuscrita é uma letra média. Não é uma letra pequena nem garranchão, uma letra média. Deram aqui 43 linhas escritas. Se a sua letra for um pouquinho maior do que a minha, vai passar aí dos 45, tá bom? Mas não fica menos de 40 linhas não. Pode fazer o teste aí. Pois bem, vamos lá. Aqui eu já vou dar uns spoilerzinhos de estrutura, mas lá na aula de estrutura eu vou detalhar várias coisas. No ano de 2020, uma série de manifestações contra o racismo, organizadas sob o nome de Black Lives Matter, em português, Vidas Negras Importam, desculpa aí meu inglês caipira, levou à derrubada e à depredação de monumentos que homenageavam figuras racistas em diversos países. Então aqui eu já trago na introdução uma apresentação do tema, mostrando um acontecimento histórico, né, das vidas negras importam. Agora eu vou começar a contemplar minha tese ou a resposta das possíveis perguntas. Tal movimento levanta reflexões fundamentais sobre a relação entre memória e identidade coletiva, correspondendo a uma tentativa de dar voz a certos grupos na reescrita da história, a qual privilegiou a narrativa vencedora e apagou relatos das minorias. Contudo, a preservação das obras, desde que ressignificadas, poderia trazer benefícios a todos. Prof, por que você sublinhou essas partes? Porque são as minhas 3 ideias centrais que eu vou desenvolver nos parágrafos argumentativos. São os parágrafos de desenvolvimento. Isso aqui é só uma introdução, sacou? Agora vamos para o segundo parágrafo, primeiro argumento, que eu vou ter que trabalhar esse tópico aqui. Bem, vamos lá então. Em primeira análise, de acordo com o historiador Paul Ricoeur, então eu já uso aqui um argumento de autoridade, a memória coletiva é formada pela coleta de testemunhos, documentos e narrativas do passado. Tais elementos se combinam para a construção de uma identidade comum, mas são frequentemente revisitados e ressignificados em virtude das mudanças que ocorrem na sociedade. Como exemplo, destaca-se um... agora eu vou entrar com um exemplo concreto.
destaca-se o Monumento dos Bandeirantes em São Paulo, grupo homenageado no passado, mas, no presente, reconhecido como genocida e torturador de povos indígenas. Então, ó, eu estou trabalhando o tópico prometido. Vou continuar. Nesse sentido, as críticas às homenagens feitas a colonizadores e senhores de escravos atendem à tentativa de dar voz às populações indígenas e africanas que compõem o país. Tais minorias, segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, foram deslegitimadas na construção da história oficial, a qual se construiu sobre uma matriz etnocêntrica que preconizava o apagamento das culturas originárias e negras. Desse modo, o ímpeto crítico é uma justa tentativa de reparação histórica. Terceiro parágrafo do desenvolvimento, quarto da redação. Por outro lado, a depredação ou a destruição não possui efeito na reconstrução da identidade nacional. Ao contrário, conforme propõe a historiadora Lilia Schwartz, o melhor a se fazer nesses casos é uma mudança do significado desses monumentos, com a instalação de placas e informações sobre o evento ou personagem a que se referem. Assim, segue a estudiosa, reflete sobre o fato de que tal homenagem foi aceitável no passado e que, em algum momento, a sociedade repensou sua prática, pavimentando o caminho para a evolução da identidade nacional. Então veja, tudo aquilo que eu prometi na introdução, naquelas ideias centrais que eu destaquei, foram contempladas nesses parágrafos argumentativos. Agora, para fechar, uma conclusãozinha básica. Portanto, pode-se concluir que a derrubada de monumentos foi um ato nascido do impulso de contestar uma narrativa incompleta sobre o passado, a qual não contemplava a ótica e a voz de grupos minoritários. Entretanto, é importante que se reflita sobre esse procedimento, pois um erro histórico ensina mais se exposto e explicado a todos do que apagado e ignorado. Então veja, eu retomo o tema, as duas ideias centrais, com palavras distintas, com palavras diferentes, obviamente. Quer fazer uma redação chique como essa aí? Chega junto, clica aqui na descrição desse vídeo no YouTube, que tem um link aqui para o curso, ou vai lá no meu site, www.professorrafaelreis.com.br, joga aí no Google, Professor Rafael Reis, vai lá no menu Produtos e Serviços, Cursos e procura lá Secretaria do Tesouro Nacional. Prof, como que está o curso aí? O que você preparou para o curso? Preparei 11 módulos. Ao longo desses 11 módulos, eu vou trabalhar temas de atualidades, conforme está lá no edital. A próxima aula é de estrutura passo a passo, para você saber como desenvolver essas 40 linhas, ou até mesmo, caso queira chegar a 60 linhas. Gramática aplicada à redação e 3 correções personalizadas. As orientações de como enviar as correções está no primeiro arquivo do curso, que é o cronograma, e também está lá no módulo de propostas de redação. Então, leia as orientações para enviar da forma correta lá para o nosso e-mail. Nosso curso tem videoaulas didáticas e objetivas, então nós já vamos direto ao ponto, com assuntos pertinentes à FGV, sem enrolação. E slides disponibilizados para que vocês possam acompanhar cada aula. As 3 correções são realizadas por professores qualificadíssimos. Você vai ter 2 professores para chamar de seu. Um vai corrigir conteúdo e estrutura e o outro gramática. Essas correções são realizadas por meio de áudio detalhado e uma informação importante. As 3 correções que você tem direito precisam ser esgotadas até 10 dias antes da prova, 23 de maio. Depois dessa data, em hipótese alguma, nós vamos aceitar o envio da redação. Validade do curso até o dia da prova. Aqui está o e-mail para você enviar a redação. As orientações estão no módulo de proposta de redação e no cronograma do curso. E aqui está o nosso WhatsApp também institucional. Cronograma. Esta aula aqui é 00, aula demonstrativa do curso. Depois tem a aula de estrutura passo a passo comigo. A primeira rodada temática. Aqui está o módulo de propostas de redação. Vai ter um arquivo para você imprimir para fazer a redação de forma manuscrita
e ela será enviada em PDF para o nosso e-mail. As orientações estão aqui escritas também e você vai ter 2 arquivos, um com os temas já cobrados pela FGV e o outro com os temas inéditos que eu elaborei. Pode escolher qualquer tema lá para desenvolver e enviar para a gente. Segunda rodada temática, terceira rodada temática. Depois você vai ganhar aí um mimo, um e-book, 50 mapas mentais para usar na redação. Lembrando, se você for lá no site agora comprar este e-book, pagaria R$ 61 por ele, mas ele já está incluso aqui no curso sem custo adicional. Depois nós temos 3 aulas, né, com a Prof. Jaque, especialista em gramática, para aplicar a gramática à sua redação, e vem a teoria na prática com o professor Valdim Brois, fechando o curso com chave de ouro, um módulo muito gostoso. E tem um outro módulo aqui que não apareceu, que é o módulo de bônus, tá? Vai ter um arquivo PDF nele. Nesse arquivo PDF tem um link do Telegram de alunos, que a gente sempre coloca dicas exclusivas lá, e mais descontos em todos os nossos e-books. Então, se você quiser adquirir outros e-books que eu tenho lá no site, você terá direito a 30% de desconto por ser nossos alunos. Então, vem estudar com o Prof. Rafa, clica aqui na descrição desse vídeo, já tem um link aqui do curso, ou entra lá no meu site, como eu disse, www.professorrafaelreis.com.br, ou digita isso aí no Google, né? Joga lá Professor Rafael Reis, vai lá no menu Produtos e Serviços, Cursos e adquire aí. Tenho certeza absoluta que a redação fará diferença neste concurso de alta concorrência, de alto nível, né? E que você vai ter condições de tirar a nota máxima ou de ficar bem próximo da nota máxima. Gostou aqui da aula? Ajudou a entender melhor? Então deixa o seu like, sua inscrição e mais do que isso. Pega o link dessa aula, divulga aí nos grupos de estudos nos quais vocês fazem parte, lá no Telegram e no WhatsApp. Valeu, pessoal, bons estudos, pode contar comigo.